Olá, tudo bem com você? Continuamos aqui o estudo da segunda carta de Pedro e é bom destacar o fato de que ele aborda pelo menos 4 temas principais nessa carta. Primeiro é pureza. O autor enfatiza a necessidade de pureza de conduta e de crença, a fim de que os leitores estivessem prontos para a segunda vinda de Jesus. O segundo é conhecimento. Pedro destaca a importância do conhecimento na vida cristã. Esse saber, porém, não é esotérico nem meramente intelectual, mas um conhecimento de Jesus e de Deus, um conhecimento pessoal, real. Terceiro tema, crescimento espiritual. O autor exorta os leitores a associar virtudes espirituais à fé. Quarto, falsos mestres. Ele prediz a chegada de falsos mestres e os denuncia. Pedro também rebate 4 objeções que esses mestres levantariam. Primeira, a segunda vinda de Jesus é um mito ou uma ficção em que os apóstolos querem que creiamos. Isso está lá no capítulo 1, já vimos, dos versos 16 ao 19. Segundo, as profecias têm origem humana, são seres humanos interpretando sonhos e visões pessoais. Isso também está no capítulo 1, versos 20 e 21. Terceiro, não haverá juízo. Isso veremos agora no capítulo 2, de 3 a 10. E quarto, a segunda vinda está demorando, Jesus não voltará. Isso veremos no capítulo 3, de 4 a 10. Portanto, essa carta tem um objetivo bastante claro e, com certeza, esses propósitos e os temas que Pedro aborda têm muito a nos dizer também aqui no século 21. Capítulo 2, o capítulo de hoje, nós vemos então no verso 1 que como podemos desmascarar esses falsos profetas e suas heresias, conhecendo muito bem a verdade. A melhor forma de desmascarar o erro é conhecer bem a verdade. Falsos profetas e falsos mestres ensinam heresias destruidoras e chegam a negar a Deus. Verso 3, geralmente o que motiva os falsos profetas é a cobiça. Cobiçam cargos, poder, dinheiro. Caem nas falsas histórias dos falsos profetas aqueles que não conhecem a história verdadeira. Dos versos 4 ao 6, vemos que Pedro cita os anjos caídos, os antediluvianos e os sodomitas como exemplo da punição divina. Pedro cria no dilúvio global. Mais uma vez, vemos que ele era criacionista. Verso 7, Ló era justo no meio de um povo corrompido, mas não precisava ter ido morar lá, naquele local tão corrompido, tão cheio de pecados, porque nós somos também influenciados pelo meio em que estamos. Devemos fugir realmente daquilo que nos contamina, daquilo que nos influencia para o mal. Devemos ser sal da terra, luz do mundo e não perder o sabor. Verso 9, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. 10, os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, um dia terão que confrontar a autoridade de Deus. O mundo está cheio de indivíduos insolentes e arrogantes que difamam os seres celestiais. Todos nós estamos sujeitos a desejos impuros. Cabe a nós segui-los ou não. O verso 10 diz ainda que o homem é escravo daquilo que o domina. Quem mexe com sujeira acaba se sujando, diz o verso 12. Ainda sobre o verso 10, que tipo de ideia, que tipo de comportamento de vício tem dominado sua mente e a sua vida? Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo e Ele pode nos dar a verdadeira libertação daquilo que nos domina, daquilo que nos oprime. Verso 12 ainda, quem flerta com a corrupção acaba corrompido. 14. Deus espera que cultivemos uma fé estável à prova de enganos. Olhos cheios de adultério, diz aqui o apóstolo Pedro. Tudo começa sempre na mente e no olhar. Uma mente pura e um olhar puros são garantia de que teremos pensamentos puros e uma vida purificada, uma vida de santidade. Pecadores inveterados sempre encontram pessoas instáveis para iludir. Adultério e ganância, 2 molas que impulsionam o pecado. Fujamos disso. O apóstolo Pedro faz aqui realmente uma advertência para que fujamos dessas 2 coisas que são tão destruidoras, a ganância e o adultério.
Versos 15 e 16, quem se desvia do caminho de Deus e vive no pecado é mais jumento que a jumenta de Balaão. Às vezes Deus usa coisas e seres irracionais para nos chamar à razão. Verso 17, pecadores são como fontes sem água, impelidos pela tempestade. Não tem nada a oferecer. Pecadores vivem na escuridão. Verso 19, paradoxo, pecadores oferecem liberdade, sendo eles mesmos escravos, ou seja, uma falsa liberdade, uma falsa alegria, uma ilusão total. Verso 20, o verdadeiro conhecimento de Cristo nos blinda contra a impureza do mundo. 21 e 22, voltar ao pecado, tendo conhecido a verdade, é muito pior do que viver ignorantemente nele. Quem volta para o pecado, tendo conhecido a santidade, é como uma porca levada de volta à lama. Quem volta para o pecado, tendo conhecido a santidade, é como uma porca lavada, perfumada, que decide voltar para a sujeira, para a lama. Não volte atrás, olhe para frente, ande sempre com Jesus e Ele vai tornar sua vida muito mais feliz, uma vida de santidade, de pureza, uma vida vitoriosa. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na presença de Jesus Cristo.